Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos apresenta a continuidade da narrativa do Evangelho de São Mateus. Agora, depois da genealogia de Jesus, nos é apresentada a origem. E na narrativa de Mateus, o evangelista começa o seu texto dizendo que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que vivessem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Dessa forma, Mateus marca a concepção virginal do Filho de Deus, marca também, de maneira clara, a pureza da Virgem Santíssima. E em seguida passa a falar a respeito da experiência do chamado de São José. José, seu marido, era justo, assim fala o texto, apresentando uma das virtudes mais elevadas presentes no Antigo Testamento a respeito dos homens de fé. Ser um homem justo. Agir segundo a vontade do Senhor e permanecer sempre com o ensinamento e a lei do Senhor iluminando seus passos e como cerne de sua vida. Não querendo denunciar Maria, pois não compreendendo de imediato aquilo que acontecera, não querendo expor a Virgem Santíssima, mas ao mesmo tempo percebendo-se muito pequeno diante de tão grande obra que Deus estava realizando, pensa em deixá-la, que Deus pudesse passar a um outro tão grande missão, pois para ele, na sua pequenez, levar a termo uma missão tão grande poderia ser muito maior do que suas forças. Ele não decide, ele pensa. José compreende que a missão está, a qual ele deve seguir, afinal, até o presente momento, não se conhecia na história um episódio como esse. Alguém que ficasse grávida pela ação do Espírito Santo. Mas, antes que ele tomasse
uma decisão. Isso é muito significativo. O anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. O anjo do Senhor veio até ele e, colocando-se diante dele, ele apresenta o plano de Deus. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Veja, não tenhas medo. Aqui a gente compreende que São José não pensou, como às vezes pode-se ouvir por aí, em abandonar Nossa Senhora por uma desconfiança a respeito da sua idoneidade, ou do que ela lhe apresentou a respeito da gravidez por ação do Espírito Santo, porque a santidade da Virgem Maria se revela em todo o seu agir. Como assim, Padre Fábio? Seria praticamente impossível pensar uma tal coisa da Virgem Santíssima, uma vez que convivendo com ela, José compreende suas virtudes, ou seja, a santidade de uma pessoa se manifesta sempre de maneira explícita no seu agir, no seu falar. Ele não teve dúvidas sobre a idoneidade dela, mas compreendeu que algo de muito grande estava por acontecer. Por isso o anjo lhe diz: não tenhas medo, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Naquele momento, o anjo do Senhor entrega a São José a missão de receber Maria Santíssima e de receber o filho que ela traz em seu ventre, e desse modo de entregar a ele tudo o que é seu, porque ao recebê-lo, toda a dignidade e tudo aquilo que é próprio de José como pai passa a ser transmitido a esse filho. É tomá-lo para si, entregar a herança a ele e receber a herança que esse filho traz. É tão delicada essa palavra, porque se a paternidade de São José entrega a Nosso Senhor por tradição ser filho de Davi, ou seja, o anjo saúda José com essa afirmação, filho de Davi, então vem da linhagem do rei Davi, e desse modo também Jesus vem da linhagem do rei Davi. Alguns autores vão desenvolver ao longo dos séculos um estudo e uma compreensão maior sobre a linhagem da Virgem Maria e vão, de alguma forma, mostrar que também ela é descendente da casa do rei Davi. Mas José, de maneira particular, é saudado pelo anjo como um descendente da casa de Davi. Ao receber Nosso Senhor, lhe transmite essa dignidade. Dessa forma, tomando parte direta em todo o plano e mistério da encarnação, não só ao receber Maria e Jesus, mas já desde sua origem, desde o seu nascimento, pois o Senhor me chamou como herdeiro nesta família do rei para transmitir essa herança a Cristo Senhor. Que lindo! E o Senhor transmitirá a vida eterna para ele. Tudo isso aconteceu para que se cumpriu o que o Senhor havia dito. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco.
Quando São José acorda, imediatamente ele coloca em ato tudo aquilo que o Senhor lhe havia dito. E sem dizer uma única palavra, com os seus gestos, São José testemunha a sua adesão e a sua completa entrega a Deus. E como nós sabemos, em Deus, o falar e o agir se encontram. Esse testemunho silencioso, pois sem dizer uma única palavra, São José testemunhou a perfeita comunhão com a vontade de Deus. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, no documento Redemptoris Custos, no número 4, vai falar a respeito de São José e vai nos entregar um belo tesouro de amor. Ele explicando um pouco mais sobre o chamado que Deus faz a São José, vai dizer que ele participa da mesma fé que a Virgem Santíssima, uma vez que ambos recebem o anúncio e respondem prontamente. Ao iniciar a sua peregrinação de fé, a fé de Maria encontra-se com a fé de São José. Se Isabel disse da mãe do Redentor, feliz aquela que acreditou, esta bem-aventurança, caríssimos irmãos, pode, em certo sentido, ser referida também a São José, porque de modo análogo ele respondeu afirmativamente à palavra de Deus quando esta lhe foi transmitida naquele momento decisivo. A bem da verdade, São José não respondeu ao anúncio do anjo como Maria respondeu, mas fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, assim escreve São Mateus, e recebeu sua esposa. Isto que ele fez é puríssima obediência da fé. Assim vai escrever São João Paulo II. E vai dizer ainda, ele aceitou como verdade proveniente de Deus o que ela já tinha aceitado na anunciação do anjo. E vai dizer mais adiante que a fé de São José se une à fé da Virgem Maria. Deste mistério divino, juntamente com Maria, José é o primeiro depositário. Tendo diante dos olhos os textos de ambos os evangelistas, São Mateus e São Lucas, pode também dizer-se que São José foi o primeiro a participar na mesma fé da Mãe de Deus e que, procedendo deste modo, dá apoio à sua esposa na fé, na anunciação divina. Ele foi o primeiro a ser posto por Deus no caminho da peregrinação da fé de Maria. A caminhada própria de José, a sua peregrinação da fé, terminaria antes. E, contudo, a caminhada da fé de José seguiu a mesma direção da caminhada da fé da Virgem Maria. Diante dessas palavras de São João Paulo II, podemos completar a nossa meditação de hoje pedindo a poderosa intercessão de São José, para que todas as nossas escolhas e decisões sejam sempre iluminadas pela vontade do Senhor e, mais do que isso, sejam sempre uma resposta de pronta adesão àquilo que o Senhor nos pede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.